Duração das penas futuras. Perguntas 1003 a 1009. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? Deus nunca age por capricho e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário ao seu melhoramento, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionais ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo em que ele gasta em melhorar-se. À medida que progride e que seus sentimentos se depuram, diminuem e mudam de natureza os seus sofrimentos. São Luís. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou menos longo do que quando estava vivo? Parece-lhe mais longo. O sono não existe para ele. Só para os espíritos que chegaram a um certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Os sofrimentos do espírito poderão durar eternamente? Se fosse eternamente mal, isto é, se nunca se arrependesse nem melhorasse, por certo o espírito sofreria eternamente. Deus, porém, não criou seres destinados a permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou, simples e ignorantes, tendo todos que progredir em tempo mais ou menos longo, segundo a vontade de cada um. A vontade pode ser mais ou menos tardia, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces. Mas cedo ou tarde, ela aparece, por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da sua inferioridade e de se tornar feliz. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e magnânima, pois subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais o priva de seu livre-arbítrio. Se deste faz mau uso, sofrerá as consequências. São Luís. Haverá espíritos que jamais se arrependem? Existem aqueles cujo arrependimento é muito tardio, porém, pretender que nunca se melhorarão seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulta. São Luís. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito? Não haverá aquelas que lhe sejam impostas por tempo determinado? Sim, apenas que podem ser impostas ao espírito por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento, de sorte que o desejo de melhorar-se nunca é estéril. São Luís. Sendo assim, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão e perguntai-lhes se uma condenação perpétua motivada por alguns momentos de erro não seria negação da bondade de Deus, que é, de fato, a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade? Eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo é compreensível. Na ignorância em que se achavam, atribuíram à divindade as paixões dos homens. Mas não é esse o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas entre as principais virtudes. Poderiam faltar-lhes as qualidades que ele mesmo estabeleceu como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita? Dizeis que, antes de tudo, ele é justo e que o homem não compreende a sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a penas horríveis, perpétuas, a maioria das suas criaturas. Poderia fazer da justiça uma obrigação para seus filhos se não lhes desse os meios de compreendê-la? Aliás, a sublimidade da justiça, aliada à bondade, não consiste em fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado para melhorar-se?
Aí é que se encontra a verdade desse preceito. A cada um segundo as suas obras. Santo Agostinho. Empenhai-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus, fonte mais fecunda da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas desde que suas inteligências começaram a desenvolver-se. O espírito, prestes a esclarecer-se ou apenas saído da ignorância, logo compreendeu essa monstruosa injustiça. Sua razão a repele e então raramente deixa de confundir, na mesma condenação, a pena que o revolta e o Deus a quem a atribui. Daí os males, sem conta, que desabaram sobre vós e aos quais vimos trazer remédio. A tarefa que vós apontamos será fácil, considerando-se que até mesmo as autoridades em que se apoiam os defensores de tal crença evitaram pronunciar-se formalmente a respeito. Nem os concílios, nem os pais da Igreja resolveram essa grave questão, se de acordo com os próprios evangelistas e tomando-se ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele ameaçou os culpados com um fogo que não se extingue, com um fogo eterno. Não há absolutamente nada em suas palavras capaz de provar que ele os tenha condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que, longe de vos querer banir para sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro, para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso exílio voluntário. Voltai para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto para festejar o vosso regresso ao seio da família. Lamenais. Guerra de palavras, guerra de palavras. Já não fizestes derramar sangue suficiente? Será ainda preciso reacender as fogueiras? Discutem sobre palavras. Eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignorais então que o que hoje entendeis por eternidade não é a mesma coisa que os antigos entendiam. O teólogo, que consultar as fontes, lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía a essa palavra a mesma significação que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto o mal existir entre os homens, os castigos subsistirão. Os textos sagrados devem ser interpretados no sentido relativo. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. Dia virá em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento da túnica da inocência, e nesse dia não haverá mais gemidos nem ranger de dentes. É verdade que a vossa razão humana é limitada, porém, tal como a tendes, é uma dádiva de Deus, e com o auxílio dessa razão, não haverá um só homem de boa fé que compreenda de outra forma a eternidade dos castigos. Eternidade dos castigos? Ora, seria preciso então admitir que o mal fosse eterno. Somente Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno. Caso contrário, seria preciso tirar-lhe o mais magnífico dos seus atributos, o soberano poder, porque não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, humanidade, não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Platão. Gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, são necessárias 3 coisas: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhes são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, em verdade vos digo que mentis a estes princípios fundamentais
comprometendo a ideia de Deus ao exagerardes a sua severidade. Duplamente a comprometeis, deixando que penetre no espírito da criatura a suposição de que há nela mais clemência, mansidão, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois bem, justamente quando a era das represálias cegas foi banida para sempre das legislações humanas, é que esperais mantê-la no ideal? Oh, crede-me, irmãos, em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me, ou vos resignais a deixar que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, em vez de modificá-los, ou então vivificai-os, abrindo-os aos benfazejos eflúvios que os bons derramam neste momento sobre eles. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras ferventes, pôde ser tolerada, isto é, perdoável, num século de ferro, mas no século XIX não passa de vão fantasma que só serve, quando muito, para amedrontar criancinhas, e no qual estas não mais acreditam quando se tornam maiores. Se persistirdes nessa mitologia aterradora, gerareis a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Estremeço ao entrever toda uma ordem social abalada e a desmoronar sobre os seus fundamentos por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas ultrapassadas e desacreditadas, mas para reavivar e revigorar a verdadeira sanção penal, sob formas mais condizentes com os vossos costumes, com os vossos sentimentos e com as luzes da vossa época. Quem é, de fato, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo, que é o castigo. A consequência natural, derivada desse falso movimento, uma soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a voltar ao porto da salvação. O objetivo do castigo não é outro, senão a reabilitação, a redenção. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Oh, em verdade vos digo, deixai de comparar na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações, e aliando o sentimento à razão, consagrareis a unidade divina. Paulo, apóstolo. Procura-se estimular o homem ao bem e desviá-lo do mal pelo incentivo das recompensas e pelo temor dos castigos. Mas se esses castigos lhe são apresentados de forma que sua razão se recuse a admiti-los, não terão nenhuma influência sobre ele. Longe disso, o homem rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se ao contrário lhe apresentarem o futuro de maneira lógica, ele não o repelirá. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz do Ser Supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se que um soberano é muito bom, muito magnânimo, muito inteligente, que só quer a felicidade dos que o cercam, mas que ao mesmo tempo é cioso, vingativo, inflexível em seu rigor e pune com o suplício máximo as 3/4 partes de seus súditos, por uma ofensa
ou uma infração às suas leis, mesmo aqueles que faliram por não as haver conhecido? Não haverá aí contradição? Ora, pode Deus ser menos bom do que o seria um homem? Outra contradição se apresenta aqui. Visto que Deus sabe tudo, já sabia, ao criar uma alma, que esta viria a falir ou não. Ela estava, pois, desde a sua formação, predestinada à desgraça eterna. Isto será possível racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe deu meios de se instruir pela sua própria experiência, pelas suas próprias faltas. É necessário que expie seus erros para melhor se firmar no bem, mas a porta da esperança nunca lhe é fechada para sempre, e Deus faz depender o momento da sua redenção dos esforços que ela empregar para o conseguir. Isto todo mundo pode compreender, e a lógica mais meticulosa pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas desta maneira, haveria muito menos incrédulos. Na linguagem vulgar, a palavra eterno é muitas vezes empregada em sentido figurado para designar uma coisa de longa duração, cujo termo não se prevê, conquanto se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter fim e, de outro lado, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento normal do eixo da Terra ou por um cataclismo. O vocábulo eterno, neste caso, não quer dizer perpétuo até o infinito. Quando sofremos uma moléstia de longa duração, dizemos que nosso mal é eterno. Que há, pois, de surpreendente em que os espíritos que sofrem há anos, há séculos, há milênios mesmo, também se exprimam do mesmo modo? Não nos esqueçamos, principalmente, de que a inferioridade dos espíritos, por não lhes permitir divisar o ponto extremo do caminho, leva-os a acreditar que sofrerão para sempre, o que para eles é uma punição. Aliás, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas, tomadas ao tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia. É somente nas escolas que esses assustadores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas, por alguns homens mais zelosos do que instruídos, que assim cometem grave erro, pois essas imaginações juvenis, libertando-se dos terrores, poderão ir aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece atualmente que a palavra fogo é empregada em sentido figurado e que deve ser entendida como significando fogo moral. Aqueles que acompanharam, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos do além-túmulo, através das comunicações espíritas, puderam convencer-se de que, por nada terem de material, nem por isso são menos pungentes. Mesmo relativamente à sua duração, alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restritivo a que já nos referimos e pensam que, de fato, a palavra eterno pode ser entendida como as penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável, e não a sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras, também decorrentes do progresso das luzes, reunirá em seu seio muitas ovelhas desgarradas.